Bem, boa tarde, pessoal. Vamos dar seguimento à nossa aula de bioresinas. Hoje é dia 9 de março de 2021. E agora a gente vai falar um pouco a respeito da química circular. Acontece que, em certa extensão, mesmo pensando em todos esses cuidados, né, em a gente tentar reutilizar, reaproveitar e tudo mais, as coisas que a gente prepara, que a gente consome, uma das reclamações que existem é: esse processo é todo muito linear. Em outras palavras, ele tem um começo e tem um fim. Ou seja, algo vai ser produzido e ao final desse processo de uso, de vida, ele vai ser descartado. E é justamente isso que a química circular quer evitar. Esse conceito é realmente muito novo. Então, aí, a química circular, qual é a ideia? Ela amplia o escopo da sustentabilidade para todo o ciclo de vida dos produtos químicos. E a ideia lá, é justamente essa: substituir a atual abordagem do fazer e descartar. Eu diria fazer, usar, né, e descartar no final do processo. Os processos químicos circulares, a ideia é que fazer eles funcionarem numa indústria química de ciclo fechado e livre de resíduos. Então, eu praticamente estou falando o seguinte: a gente não vai ter mais descarte. Nós vamos começar a tentar focar, em algum momento, em processos químicos circulares que funcionem numa indústria química de ciclo fechado e sem resíduo. Vocês acham que a gente já consegue fazer isso hoje? Difícil, né? A resposta é essa. Sem resíduo nenhum, professor. Difícil. Não, a gente tem que repensar muita coisa. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um ciclo fechadinho e livre de resíduos. Mas tem um negócio muito bonito, que é algo mais ou menos assim: tudo que a gente pode imaginar ou sonhar, a gente pode construir. Então, se alguém alguma hora pensou nisso daqui, quer dizer, talvez hoje não seja uma situação viável. Tá? Mas, se a gente conseguiu pensar enquanto humanidade, em algum momento a gente vai conseguir colocar isso em prática. É uma questão da gente começar a exercitar e pensar nesse outro paradigma, né? Um sistema circular sem resíduos. Olha quão novo é esse negócio. A primeira menção à química circular aconteceu nesse artigo aí da Nature Chemistry, de 2019. Nós estamos em 2021. Acabei de falar para vocês aí nos preâmbulos da aula que a gente tem acesso, a maior parte da informação que a gente tem acesso, principalmente em livros didáticos, é uma informação consolidada, ou seja, em outras palavras, a gente está falando sobre algo que, né, foi escrito já há algum tempo. Em alguns casos, 30, 40, 50 anos. E repara, de repente a gente começa a falar em conceitos de 2019. Gente, isso foi ontem, 2019. E como é que surgiu essa ideia nesse artigo aí? Eles estavam, né, os autores, eles estavam insatisfeitos com o que para eles é um conceito defasado, que é a química verde. Gente, química verde, de novo, né? Vocês lembram que a gente falou que isso daí tá em estudo e em implementação, né, também há poucos anos? Isso foi tema da discussão aí que a gente teve. Então, olha só, temos a chance de começar a pensar já de uma forma diferente, que vai além do que, né, estaria já meio que defasado na ideia da química verde, que a gente ainda nem conseguiu implementá-la toda, tá? Ainda tem essa questão, a gente tem que pensar nisso daí. Tudo bem. E qual que é a proposta deles? A proposta é a mudança de paradigma, da aplicação lá dos 12 princípios, via aplicação dos 12 princípios da química circular. Então, a gente já tinha falado dos princípios da química verde, e agora a gente tem novos princípios, 12 novos princípios, que são os princípios da química circular.
Vamos dar uma olhada nisso? Olha eles aqui. Primeiro, então, coletar e usar os resíduos. Olha, só nessa etapa aqui, eu acredito que vocês têm uma boa dimensão do desafio que é, né? Coletar resíduo. Esse é um grande problema. E além do coletar, tentar usar esses resíduos. É um negócio que assim, é complicado. O 2, o segundo princípio da química circular, maximizar a circulação atômica. Legal. Nós vamos falar disso com mais calma, cada um deles, daqui a pouquinho. Terceiro, otimizar a eficiência da fonte. Quarto, aumentar a eficiência do processo. O quinto, maximizar a eficiência energética. O sexto, toxicidade zero fora da planta. Sétimo, foco no planejamento otimizado do processo. Oitavo, avaliação meticulosa da sustentabilidade. Nono, aplicar a escala da circularidade. 10º, vender serviços e não produtos, isso é super interessante. 11º, rejeitar monopólios. E o 12º, unificar a indústria e fornecer uma estrutura política coerente com os paradigmas desse novo modelo. Vamos lá, vamos pensar um por vez agora aqui um pouquinho. Primeiro princípio da química circular: recolher e usar os resíduos. Olha isso, o lixo é um recurso valioso que deve ser transformado em produtos comercializáveis. Quantas vezes aqui durante esse curso a gente já comentou sobre isso? De que o que é lixo para um é o tesouro do outro. Algumas vezes, com certeza. Gente, é o caso de muitas vezes olhar ao redor do que a gente está fazendo e pensar em como utilizar esses resíduos que a gente gera. Por exemplo, imagina assim, uma coisa que a gente vê, né, que é muito, muito comum, lignina. Né? O maior destino de lignina é fazer produção energética. Né? Então, você usa lignina para queimar, né, nas caldeiras e tal, produzir energia. Beleza. Imagina se, ao invés de queimar essa lignina, a gente pudesse usar isso em algo com um valor agregado muito maior. Poxa, ia ser muito legal. Usar toda a lignina que a gente produz, não para queima, mas, poxa, para gerar outros produtos, novos plásticos, novos artefatos. Ia ser super bom. Vamos lá, me ajuda aí. Como é que era o nome mesmo do polissacarídeo que a gente extrai das cascas dos caranguejinhos? Vocês estão aí? Estamos. Maravilha. Como é que é o nome mesmo? Sim, professor, sim. Gente, é do trabalho da Verônica. Eu já falei com vocês até do trabalho dela, que é uma modificação desse biopolímero com PBS, tentando fazer um sistema diferenciado lá para liberação de fármacos. Quitosano. Isso, quitosano, legal. Quitina e quitosana, maravilha. Tá. É horrível isso, né? Às vezes tem que lembrar da história para chegar no ator. Faz parte da gente ir ficando velho, tudo bem. Mas, então, imagina só, que é óbvio, né, que a gente já consegue pensar. Pô, vocês vão na feira e compram um camarão. Vocês querem comprar camarão como? Com casca ou sem casca? Com casca, né, professor? Eu prefiro. Ele fritinho com a casca, tudo de bom, pode saber. Mas eu vejo muita gente comprando o bichinho já sem casca, né? Legal. Para onde vão essas cascas? Será que elas são aproveitadas?
Não, provavelmente elas retornam aí para a natureza, vão ser biodegradadas e tal, e vida que segue. Mas, puxa vida, uau, se a gente pudesse coletar esse resíduo e usar ele, nossa, todo ele, imagina só, que fonte de biopolímeros. Fala, João. Professor, eu fiz essa experiência que eu fiquei curioso em saber se eu conseguiria aproveitar. Como eu moro aqui em Arraial do Cabo, aqui tem Que muita legal. peixaria, né? Sim. E aí eu entrei em contato com o pessoal de uma e perguntei para ele o que eles faziam com as cascas. E a moça me disse que eles davam um destino apropriado, mas mandava para o aterro. Sim. Ou seja, tem à disposição, e a quantidade enorme, né? Quantidade muito grande que eles têm semanal. Ela falou que eles têm um descarte semanal, toda semana eles acumulam durante um determinado período de tempo e vão mandando semanalmente isso embora. E você vê, aquela pesquisa que eu tinha feito, 50% da massa de camarão é casca, né? Casca, cabeça. Então tem um volume de quitina significativo para remover aí. Já pensou isso tudo utilizado? Só daí, cara, da tua localidade? Com certeza. Olha que fonte. Tem riqueza sendo desperdiçada, né? Tá vendo, pessoal? Olha só como que esse depoimento do João é super valioso, foi super importante para a gente aqui no nosso contexto. Imagina, ele já olhou ao redor do mundo dele e viu ali que na localidade dele, poxa, tem um recurso renovável que é simplesmente descartado. E imagina que isso daí, já que é um lugar de pesca, você deve chegar, passar fácil, na verdade, da tonelada disso daí em descarte. Poxa vida. Então é um recurso muito valioso que pode sim ser reaproveitado, né, ser tratado, ser transformado em algo com valor agregado muito maior, que vai, no final das contas, trazer mais riqueza para a própria comunidade. O que acontece? Faltam pessoas com essa visão. Aí, quando aparece a pessoa com a visão, falta o quê? Recurso para a pessoa poder implementar isso daí. E aí a gente volta a toda aquela discussão a respeito de Estado, como é que a gente pode lidar com isso, que a gente tem aí essas ideias, poxa, sei lá, gente, eu já falei para vocês que eu estou meio encantado com esse negócio de anarquia liberal. Não, isso daí, no final das contas, faz muito sentido, cara, faz muito sentido isso. É intervenção menor do Estado para a gente poder fazer negócio mais tranquilo, mas tá, não é a nossa realidade, né? Nossa realidade é diferente, a gente tem aí uma máquina estatal que vocês já devem ter percebido, né? Até por conta do tamanho dela, eu acho que a tomada de decisão acaba sendo muito lenta. Então, até você conseguir mostrar uma ideia dessa para alguém e transformar essa ideia em algo realmente viável, que vai produzir riqueza e tal, difícil. Aí, fazendo... Legal, João, legal. Cuidado para não te pegarem e te multarem aí, porque você está fazendo alguma coisa que não pode. Sim. João falou aqui que está fazendo a extração dessa quitina, né, da quitina em casa e tal. Cara, porque assim, isso eu falei na brincadeira, João, mas certamente deve ter alguma lei ambiental, algum negócio, alguma coisa que vai te pedir algum registro para você poder fazer isso, alguma permissão de alguém, cara. Com certeza. Pô, é brincadeira, né? E um negócio desse, poxa, 100% verde, poxa, biopolímero, com tanta aplicação, isso devia ser incentivado e não impedido. E a gente, enquanto... É triste de falar isso, mas a gente, enquanto cidadão, a gente pensa sempre assim, cara... Será que eu posso fazer esse negócio? Se eu fizer isso, será que vai vir alguém bater aqui na porta da minha casa, querer me multar por algum motivo? É uma realidade que a gente vive, né? Então tem que pensar bem nessas coisas aí também para
não tem problema. Beleza. E tem certeza que ao redor de cada um de vocês aí tem algum outro caso desse, tá? Que, sim, resíduo, na verdade, é um recurso que está sendo desperdiçado. Segundo princípio... Professor. Oi, fala, Ângela. Aí eu queria dar um exemplo, eu achei bem interessante isso também, no artigo que fala, sim, olha, não tem jeito de não ter resíduo, mas alguém vai aproveitar. Aí eu lembrei um exemplo de uma empresa no México que, não sei se vocês sabem, nasci dessa planta que fazem um tequila, ao final a planta é resíduo. Sim. Né? Então, tem uma empresa que eles aproveitaram isso, tem montagem de celulosa, e aí com isso tem feito agora polímeros e fazem assim pratos, colheres, eu vi até liquidificador disso, bem legal, e fica muito bem, já está assim, tudo no México, agora já está assim também fora, mas é um jeito bem legal de aproveitar alguma coisa que para alguém não servia, né? Então, aí a dona da empresa falava que para as tequileiras é um resíduo, né? Ninguém quer aproveitar isso, ok, mas deixam e já. Aí ela falou, viu o projeto e deu certo. Aí ela tem agora uma empresa bem legal com isso. Olha que maravilha. Ângela, você falou isso aí, eu lembrei de um artigo que eu recebi outro dia desse, lá na Current Applied Polymer Science, e passa primeiro por mim, né? Você submete um artigo lá, eles mandam para eu avaliar se segue para revisão ou não. O que acontece com isso? E era justamente isso. Era um cara da Índia, tá? Que estava fazendo uma revisão de biopolímeros e tal, mas o caso que ele mais estudou, falou de viabilidade, não sei o quê, mas tudo lá, pô, justamente esse aí do México. Muito legal, cara, muito legal. Você vê, né? As ideias estão no ar e provavelmente elas podem ser aproveitadas aí, né, em vários lugares, em outras realidades, com outros rejeitos, cara. Isso é uma questão da gente estar preparado. É uma oportunidade. Sim, sim. E como o professor falava, não, para a gente fazer empresa, isso, porque aí eu vi o vídeo dela, ela nem tem nada a ver com polímeros, química, nada disso, ela é assim como industrial e estava fazendo um mestrado, assim, administração, uma coisa assim. Que legal. Só que ela estudou muito bem a oportunidade para isso, então eu achei, olha, se a gente tem conhecimento, isso para fazer, aí tem que estar de olho, eu sempre estou de olho que posso aproveitar para fazer alguma coisa assim, bem legal, não para fazer a própria empresa. Excelente, é isso daí, tem que estar sempre de olho nas oportunidades. Agora, uma outra coisa também, sabe, que eu vejo muito, aqui em casa é uma realidade bastante curioso, né? Assim, porque eu estou na academia, minha esposa veio da academia também, foi professora durante algum tempo e tal, mas já está há bastante tempo trabalhando no setor privado. E é a coisa que ela mais gosta, né? Por conta da agilidade das coisas, de como é que tudo funciona numa outra dinâmica, tal, tem um outro tempo. Um negócio acelerado. Eu acelero minha vida fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu não tenho esse negócio que eu consigo também fazer isso, né? De ficar acelerado. Beleza. Mas eu vejo como que esses processos são dinâmicos e como tem pessoas que acreditam. Né? As pessoas têm umas ideias, acreditam nessas ideias, são os empreendedores. Colocam isso para frente, captam recurso, começam a tentar juntar as pessoas, né, que têm capacidade de desenvolver isso, e a gente aprende muito nesse processo. Quando você vê essas pessoas dedicadas, que estão trabalhando, que estão contratando, que estão enfrentando uma série de problemas para poder fazer uma ideia se tornar realidade, uau! Isso enche a gente de esperança na humanidade. Eu acho que tem muita coisa aí para fazer, tem muita gente corajosa, e tenho certeza que a gente
na condição, né, de cientistas de materiais, e principalmente do tipo de material que a gente é cientista, né, que é a classe provavelmente mais versátil de materiais, que são os materiais poliméricos. A gente tem muito a contribuir com a sociedade, a gente tem muito para contribuir com os empreendedores, a gente tem muito para aprender com eles, para depois também a gente poder, se for o caso, né, migrar para esse tipo de atividade, empreender. Então, aprendam tudo que vocês puderem. Toda vez que vocês estiverem envolvidos em algum projeto, se dediquem a esse projeto, mergulhem de cabeça nisso, estudem esse assunto, façam a diferença nesse assunto. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque você vai estar ajudando a pessoa que estava sonhando, você está ajudando a manter empregos, a aumentar uma empresa, a fazer circular, né, mais bens, a produzir melhorias aí para a comunidade, para todo mundo que está ao redor. Cara, isso é muito bonito, é muito bacana. É um outro mundo, mas eu acho, sinceramente, que isso vai ser o nosso futuro. Pense assim, a gente tem uma capacidade de produção de doutores no Brasil, que é um negócio fantástico, né? São mais ou menos 20 mil por ano. É muita gente, 20 mil doutores por ano. Caramba, aonde que esse povo todo vai? Não, a gente tem que, em certa extensão, né, abandonar um pouco essa ideia de academia e tentar migrar, tentar ir para algum outro lugar. E o que eu vejo é isso, iniciativa privada. Você tem que ir, você tem que propor alguma coisa, tem que ser alguma coisa realmente revolucionária, não, que vai deslocar algum outro produto do mercado, você vai tomar esse lugar, e é isso, e é assim que as coisas vão funcionar. Não, tem que pensar. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos, não são todos, é uma minoria, mas quando eu vejo os meus alunos muito motivados com essa questão de empreender. Isso é curioso, porque agora eu tenho, em 2 níveis de formação, né, bem diferentes, eu tenho pessoas interessadas nisso, e, assim, pessoas que me veem como alguém que pode ajudar, sabe? A gente tem que ter esse tipo de desprendimento. Tem uma aluna que está na graduação, já está envolvida numa empresa júnior, e está fazendo um monte de coisa legal, uns desmoldantes e tal, né? É muito, muito legal. Não vou contar a santa aqui, nem vou contar a santa também do outro lado do doutorado, que também está desenvolvendo uns materiais que são muito legais, e já está tentando vender essas ideias. Eu acho isso realmente muito legal. E as pessoas vêm conversar comigo e perguntam, não, sobre o que eu sei falar sobre o que? Eu sei falar sobre materiais, né, materiais, aplicações e tal. E assim, gente, eu me vejo na condição, né, de um servidor público, cara, meio que intimado a ajudar, principalmente quando a gente próxima, não faz sentido a gente não ajudar. Tá? E muitas vezes as pessoas têm a preocupação do tipo, pô, mas e aí, como é que você vai receber por isso? Como é que vai ser? Né? Você precisa receber alguma coisa? Sim, realmente tem alguns projetos que a gente recebe alguma coisa, tá? Mas não é assim a maioria deles, não. E a sensação boa de você poder ajudar, de você ter um desafio para você participar, eu acho que isso já paga muita coisa. Quando você soma isso aí, a chance, né, de ver as pessoas desenvolverem seus negócios, ajudarem a gerar a economia, fazer o país crescer, e tudo, fico ainda muito mais motivado com isso. E o que a gente tem que apostar? Eu sempre falo assim para as pessoas, olha, a gente tem que apostar no talento de vocês, né? E a gente tem que apostar que
essa proposta que vocês estão fazendo, isso vai dar muito certo. Né? Vocês vão trazer muito dinheiro, vocês vão ficar muito ricos, no caso ricas, né? Vão ficar muito ricas, vão empregar muita gente e tal, e vão fazer muita coisa rodar. E aí, nesse momento, os problemas de vocês aumentam, entendeu? E provavelmente, se vocês precisarem de ajuda, vocês vão lembrar de alguém, tipo o professor velho aqui, e vão contratar ele via fundação, alguma coisa assim, para ajudar a resolver algum negócio. Né? Beleza, no final das contas, todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz, sabe? E as coisas vão andando, vão funcionando. Gente, na boa, conhecimento, tá, é igual dinheiro. Isso é o quê? Tá. Igual no sentido de que são energias, tá certo? Eu acredito muito nisso. Energia não pode ficar parada. Tá? Se você tem dinheiro, bota esse dinheiro no bolso e não faz esse dinheiro girar, não, que seja a poupança é péssimo, né? É tipo o pior negócio que você pode fazer hoje em dia. Mas tá, em alguma aplicação, né? Ou então em algum negócio mesmo, cara, esse dinheiro não te faz bem. Não, isso não funciona. É a mesma coisa a ideia. A ideia ela não pode ficar aprisionada dentro da tua cabeça. Se você começar a aprisionar ideias dentro da tua cabeça, primeira coisa, isso é muito egoísta. Segunda coisa, você corre o risco de ficar meio doido. Né? Terceira coisa, caramba, por que prender essas ideias? Deixa essas ideias voarem, deixa essas ideias se transformarem em realidade. Isso é muito legal. Acho que isso é uma realização. E aí vem a questão também da retribuição, né? Muitas vezes, gente, dinheiro não é tudo, né? Você ter reconhecimento, você saber que alguma coisa que você ajudou a pensar está aí fazendo diferença na vida dos outros, nossa, já é uma satisfação sem igual. Então, abram suas mentes para isso. Estão entendendo? Nada de ficar travando conhecimento nas cabeças de vocês. O conhecimento tem que ser distribuído, trocado. Trocar ideias é fundamental. Tá? Você troca ideia, toda vez que você troca ideia, você sai com alguma ideia nova. Façam isso. João, você tinha escrito alguma coisa aí, cara, eu perdi no meio desse devaneio gigantesco que eu acabei de ter aqui. Eu citei, Fernando, que no curso aqui de biotecnologia marinha que a gente tem 2 cadeiras de empreendedorismo que são sequenciais. E até o professor Ricardo Coutinho, que é um dos organizadores. Ah, que legal, né? E ele traz empreendedores da área, né, da biotecnologia marinha, traz pessoal mais especialista na área de empreendimento. E isso é muito bom porque dá uma direção nessa de vamos criar uma empresa incubada, vamos fazer alguma coisa com foco no mercado, tentar procurar alguma coisa fora, tentar produzir alguma coisa. Seja no mestrado é muito mais difícil, né, que é muito curtir o resultado aí de criar uma incubada, alguma coisa assim. Está sendo muito, muito bom, importante para pós-graduação aqui, esse tipo de abordagem. Cara, que bacana, né? São esses incentivos aí que a gente precisa ver mais. A gente precisa ver esse tipo de troca. Eu gosto muito quando eu converso com as pessoas das empresas, assim, porque, gente, isso dá uma sensação tão boa, dá uma sensação de mundo real, que é muito, muito gostosa. Eu fico assim, muito animado toda vez que eu troco uma ideia com essa galera, porque o que acontece? Eles sempre trazem problemas concretos. Isso é muito legal. Cara, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de resolver problema. Eu olho para esse negócio e falo, cara, isso me deixa animado. Eu falo, pô, é o que eu quero fazer. E você vê que a gente na academia tem um problema que tem que ser, sim, bem pesado, porque esse problema em algumas situações é uma virtude, mas em outras situações não é. Muitas vezes a gente trabalha em umas coisas que a gente imagina que são coisas muito legais. Tá? E provavelmente elas são coisas muito legais, mas num contexto muito pequeno.
E se é num contexto muito pequeno, eu estou dizendo que isso não tem escala. Se isso não tem escala, isso não vai ser vendido. Se isso não vai ser vendido, isso não vai ajudar os outros das formas como a gente já está conversando aqui. Isso é um negócio muito sério. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, sabe? Porque tem que ter, de novo, um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio entre, né, a tua disponibilidade em fazer pesquisa base, aberta, né, sem nenhum grande controle, pensando em descobrir novas coisas, né, mesmo que depois isso não tenha nenhum grande uso, beleza, isso é importante de acontecer. Mas o outro lado, que é o lado mais conectado com a realidade, né, da nossa existência aqui, né, enquanto sociedade, que troca, compra, vende e tal, pô, isso é muito importante. Você ter problemas concretos que você pode ajudar a resolver, caramba, é fundamental. E a gente só descobre esses problemas conversando. Você tem que estar de coração aberto, você tem que chegar, conversar com as pessoas, tá? Você tem que escutar o problema deles e tem que pensar o seguinte: bom, entre as coisas que eu trabalho, o que pode servir, tá, para ajudar a resolver esse problema? E isso é um exercício muito, muito complicado, que eu diria para vocês, vocês devem começar a tentar fazer isso hoje. A gente volta àquela questão que eu já conversei com vocês a respeito do quão específico é um trabalho de mestrado e o quão específico é um trabalho de doutorado. Gente, eu falei para vocês, a gente fica meio embotado com esse negócio, porque a gente só pensa nesse único ponto, tá, do universo científico, que é a nossa tese, a nossa dissertação, a nossa tese. Não, isso é bastante complexo. Tá? Quer ver um exercício que eu proponho para vocês? Conversem com os seus parentes a respeito do trabalho que vocês desenvolvem. Mas não é para massacrar os caras com um monte de informação técnica e deixar eles com ódio de vocês e os caras nunca mais quererem ver vocês na festa de novo, tá? Tem que ser um papo interessante. Você tem que dizer, em poucas palavras, o que você está fazendo, como que você está fazendo e para que isso vai servir. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas é um exercício muito legal, porque assim, se uma pessoa fora do nosso meio acadêmico compreender o que você está falando, você está no caminho certo. Tá? Se essa pessoa compreender e achar que o que você está fazendo é valioso, uau, mega ponto positivo. É um exercício, tentem. Tá? Fica de dica aí para vocês depois. Tá bom. Vamos seguir? Vamos. Obrigado, Angela. Esse negócio aqui. Obrigado, Vanessa. Que legal, bacana. De vez em quando essas manifestações de vocês assim, pô, eu sei que vocês estão aí, que não caiu e tal. Beleza, vamos lá. Então, o 2, maximizar a circulação do átomo. Isso aí já está muito, muito envolvido na questão da química verde que a gente está falando, né? Tem tudo a ver, show de bola. O que está acontecendo aqui? Maximizar a circulação do átomo. Os processos circulares devem ter como objetivo maximizar a utilidade de todos os átomos nas moléculas em uso no processo. Sim. Então, o que a gente está dizendo aqui é que, poxa, na medida do possível, cada molécula, cada átomo que entra nesses nossos processos, ele deve continuar circulando dentro desse processo pela maior quantidade de tempo possível. Vamos tentar imaginar isso de uma forma mais simples? Vamos pensar assim, vamos dizer que eu tenho um solvente que faz parte do meu processo. Então, no mundo ideal, o que aconteceria? Eu usaria, sei lá, 1 tonelada desse solvente no meu processo, vamos dizer que seja uma coisa grande, legal. Né? Eu uso 1 tonelada desse solvente no meu processo, tá?
eu consigo recuperar essa tonelada e reutilizar ela infinitas vezes. Uau! Não, isso é circular. A gente sabe que é um desafio gigantesco, né? Porque não tem como. A gente sabe que a gente vai perder solvente, né, durante os processos. É natural, isso vai acontecer. Mas é o tipo da ideia que representa isso daí. Tá? Como que a gente vai fazer? Hoje, não sei, mas provavelmente daqui a 10, 20, 30 anos, principalmente com as questões de inteligência artificial que a gente comentou na última aula, a gente vai ver o surgimento de uma série de novas tecnologias e de novas formas de lidar com isso que a gente hoje chama até de resíduo, que provavelmente vão ser, para quem está hoje aqui, mas vão ser inimagináveis. A gente hoje não vai conseguir imaginar o que vai acontecer daqui a 20 anos. Lembrando que o nosso acúmulo de conhecimento, ele é exponencial, né? Ou seja, cada ano a gente consegue acumular mais conhecimento do que a gente tinha até o ano anterior. É uma coisa muito doida. Isso vai subindo, subindo, subindo. E aí a gente chega no ponto em que a gente está hoje. Não sei se vocês já repararam. Tem tanta informação, mas tanta informação, que o problema hoje em dia não é mais você saber achar a informação. O problema é você lidar com essa informação. Que é tanta coisa que, caramba, em alguma extensão você precisa de alguma ferramenta para lidar com isso. Aí vem todas as questões da análise bibliométrica, né? A gente fala bastante disso aí. Tem um tipo um mini curso aí no canal, depois se vocês quiserem ver sobre esse assunto, bibliometria, é muito legal. A gente tem acesso a bases de dados que são gigantescas e como é que a gente toma decisão a partir desse monte de informação? Eu vou lá no UNT, escolho um artigo, o escolhido foi você, e trabalho com esse daí, e o resto da literatura toda fica para lá. E olha, mesmo quando a gente começa a usar essas ferramentas, essa abordagem, ela ainda é meio na base do, vou ver esse conjunto aqui, mas eu estou tateando, né, todo esse conhecimento. Quando, então, nós tivermos ferramentas de inteligência artificial capazes de processar toda essa informação e entregar para a gente um resultado para uma pergunta, né, que a gente está fazendo, uau, isso vai ser muito legal, muito legal. Procurem um conto do Asimov, que é a última pergunta. Caramba, é muito bacana. Isaac Asimov, a última pergunta. Procurem isso, daí vocês vão achar muito isso na internet, em várias formas, né? Tanto texto quanto audiolivro e por aí vai. Invistam uns minutinhos da vida de vocês aí, né, escutando essa história ou lendo essa história. Vocês vão, eu acredito que vocês vão gostar. Depois vocês me contam o que vocês acharam disso daí. Tá. Vocês querem falar alguma coisa em relação à circulação do átomo ou a gente pode ir para o 3? Professor, eu que queria tirar uma dúvida. O senhor deu o exemplo do solvente. Sei. Então, mas esses materiais, né, essas substâncias, ela não tem um tempo de vida útil? Por exemplo, seria perfeito, né, essa reutilização, esse tratamento reutilização, mas chegaria um certo momento que ele não teria mais como ser reutilizado? Ou eu estou viajando assim? Não, não. Perfeito. O que vai acontecer? Vai chegar algum momento que esse ciclo, você usou o material, por algum momento, por algum motivo, ele se degradou e aí ele já não é mais aquele solvente. Não, mas ele é outra coisa. Aí o que acontece nessa ideia de química circular? Esse solvente que virou outra coisa tem que ter uso em outro lugar. Entendi. Não então, é para a utilização na mesma função, mas para outro processo. Isso. Tipo assim, se fosse na mesma função, nossa, ia ser o melhor dos mundos. Não, se ele ficasse circulando sempre ali dentro, na mesma função,
sei lá, imagina um clorofórmio. Você coloca no teu sistema lá, e isso vai ser sempre clorofórmio e está tudo bem. Só que a gente sabe que, sim, solvente ele vai ficar contaminado, você pode ter alguma degradação do solvente, pode acontecer algum outro negócio. Então, em algum momento, ele deixa de ser esse solvente A que você carregou e ele vira alguma outra coisa. Hoje em dia, nós chamaríamos essa alguma outra coisa de lixo, resíduo. A gente ia botar fogo nisso, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas, com essa ideia da química circular, essa alguma outra coisa que o teu solvente virou, entra em um outro processo e fica circulando lá. Tá? Então, essa é a ideia do maximizar a circulação do átomo. Ah, entendi. Eu tava com outro pensamento de, tipo, utilizar aquilo ali para a mesma função, para o mesmo processo, mas no caso da química circular é pegar um exemplo, esse resíduo e utilizar para uma outra coisa para ele não ser jogado fora, né, na verdade, né? Fazer com que esse resíduo vire uma matéria-prima, um exemplo. Você vai continuar fazendo com que essa molécula circule em algum processo. Então, assim, descartar é um negócio que você praticamente tem que tirar do teu vocabulário quando você está pensando em química circular. Colocou o solvente A no processo 1. Ele está rodando aqui no processo 1. Em algum momento, esse solvente A foi contaminado, foi transformado em outra coisa, por, sei lá, uma oxidação, alguma coisa que aconteceu lá no processo, né? Então, ele deixou de ser esse solvente A do processo 1. Ele sai daqui e ele não vai ser descartado, queimado, aproveitado, né, para energia, não. Ele virou, em vez de ser o solvente A, ele virou o solvente B, que vai para um segundo processo. E ali ele fica rodando, nesse segundo processo, até o momento que ele deixa de ser esse solvente B e vira uma graxa, sei lá, né? Aí essa graxa não serve mais para o processo 2, né? É uma graxa que agora é a graxa, vamos chamar de C, vai para o processo 3 e passa a ser utilizada no processo 3 lá. E você tenta estender isso o máximo que você puder. É claro que o ideal seria que o A continuasse sempre no processo 1, nunca o A deixasse de ser o A, né? Nunca deixasse de ser o A e virasse o B. Aí sim, seria, nossa, a circularidade suprema, tá? Mas a ideia é tentar botar esses átomos circulando o máximo de tempo possível. Foi? Tá bom, professor, entendi. Obrigada. Fernando? Oi? Eu posso considerar, por exemplo, eu trabalho com processos de produção de polímero que são uma rota fotossintética, né? Eu vou remover o gás carbônico da atmosfera e vou fixar eles como polímero. Eu posso considerar isso que é uma maximização dessa utilização de carbono e oxigênio? Cara, que pergunta difícil, hein? Uau. Velho, primeiro assim, a gente tem um ciclo de carbono que é gigantesco, né? É um negócio... Tá. Aí você pensa assim, claro, o teu processo, com certeza, está ajudando. Está ajudando a fixar esse carbono e tal. Mas qual é a dimensão disso, João? Aí quando você pensa no tamanho desse ciclo do carbono na natureza e tal, será que você pode mesmo falar de maximizar a circulação do átomo num contexto maior? Ou você está falando isso só num contexto que é muito particular seu? Eu acho que essa ideia, então, ela pode ser usada, mas ela precisa ser mais elaborada. Tá? Porque, repara, o que eu estou tentando falar com você é o seguinte: você tem dois contextos. Você tem um contexto de um ciclo de carbono aí, pensando no mundo inteiro, tá? Aonde o teu processo está inserido. Qual é a dimensão do teu processo junto a isso tudo aqui? Eu acho que é esse o argumento que você tem que construir para convencer o seu leitor quando você for escrever isso aí, cara. E escreve, na boa, escreve. Entendi. Escreve. E deixa o revisor rebater. Na hora que ele rebater, você reescreve, certo, tá. Melhora a ideia e segue. Essa que é a beleza da academia e da publicação científica, né?
A gente tem que, de vez em quando, dar um chute mesmo para cima e falar, pô, nossa, revolucionei. Aí alguém vai levantar uma bola falando, não, pera lá, calma, vamos pensar esse negócio um pouco mais, né? Igual a gente está fazendo aqui. E é isso, e o pensamento vai evoluindo. Tenta pensar nesse contexto, né, de como é que, o quão grande é, tá, esse teu processo, o quão grande ele pode ser. Talvez essa seja a pergunta melhor. Não, você fazer, tipo, uma extrapolação. Tá? Você extrapola. Bom, hoje isso daqui eu posso fazer nessa escala. Se isso realmente for um negócio muito, muito exitoso, a escala pode ser 1 bilhão de vezes maior. Então, na verdade, eu vou compensar com isso metade da produção da indústria de cimento do mundo. Caraca, é revolucionário. Não, revolucionário. Você, putz, pode saber, cara. Você tem um mega argumento. Muito legal. Não, mas você que tem que dimensionar isso. Entendeu? Entendi. Legal, legal. Mas eu fico feliz de poder ter dado essa ideia aí do comparar com o cimento. É uma das indústrias que mais produz CO2, tá? Isso daí é um negócio que é sempre uma boa métrica. Né? Oi? Inclusive, o pessoal atualmente, Fernando, já está usando... O pessoal atualmente, até o pessoal da Lafarge... Acho que cortou, João. Eles estão usando o quê? O CO2 que é produzido microalgas para usar como fertilizante. Alô? Fernando? Cortou. Fernando? Eu não consegui te escutar. Está me ouvindo agora? Tô ouvindo. Alô? A Lafarge então, estava usando... O pessoal da sementeira, da Lafarge, isso, eles estão usando o gás carbônico para crescer, fazer cultivo de microalgas e usar isso como fertilizante. Cara, olha que legal. Poxa, muito bacana, muito legal mesmo. E aí a gente volta para toda aquela ideia também de extração de outros produtos, né? Tipo, a gente estava conversando na última aula do professor Mallory, que eu não sei se você lembra dessa discussão, não sei se vocês lembram dessa discussão, né, do professor Mallory Cabral, usar alga para fazer ácido lático. Pô, gente, nossa, as possibilidades são infinitas, é muito legal. É isso aí. Muito bem. Aí sim, você está forçando circular muito gás carbônico, bem legal. Tenta dimensionar isso, João. Eu acho que cara, eu dei um chute muito para cima, tá? Tipo, nossa, é metade, 50% do que produz na indústria de cimento. Véi, se for 0,5%, caracoles, é fantástico, tá? Pensa nessa conta aí depois. Já é uma contribuição significativa, né? Pode deixar, claro. Fazer sim. Beleza. Tá, vamos então aqui para o terceiro princípio da química circular, que é otimizar a eficiência dos recursos. Os recursos devem ser conservados via reuso e preservação de matérias-primas finitas. Olha só que coisa legal. No final das contas, lembra quando a gente estava falando aí, uns dias atrás, que será que é legal a gente ficar usando petróleo para queimar agora, enquanto o nosso planeta está quente? Será que a gente não podia deixar esse petróleo reservado para a gente queimar num dia que isso começasse a esfriar? É o tipo da coisa que a gente deveria mesmo pensar. Tendo outras fontes, né, tendo o sol brilhando forte em cima do nosso planetinha, né, e permitindo aí um monte de fotossíntese, o crescimento de um monte de substrato vegetal, será que a gente não devia de verdade tentar olhar para isso com mais carinho, e tentar extrair principalmente fontes energéticas dali, ou mesmo fontes de novos materiais a partir dessa outra fonte energética? É algo para se pensar. Então, pensar em conservar recurso é sempre um negócio muito importante. Reparem que, mesmo quando a gente fala em recursos que são, a princípio, finitos, né, como, por exemplo,
petróleo e tudo mais. Gente, você vê que os players aí ao redor do mundo, tem muita gente estocando petróleo. Você vê que as reservas sobem. Por que o cara estoca isso? Porque ele está tentando conservar recurso. Então, se a gente puder parar de usar petróleo e usar outra coisa, nossa, ia ser maravilhoso. Né? Voltamos aí ao exemplo das algas, das microalgas, entendeu? Já cultivadas no oceano. Imagina que coisa. Nossa, ia ser realmente fenomenal. Tá? Como que isso vai acontecer? Bom, nós temos que dar nossa contribuição científica para isso, né? Alguém tem que se debruçar em cima desses assuntos e estudar isso, pensando sempre em aumento de escala. Tá vendo? E aí que vem a grande dificuldade do nosso trabalho. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas cada um de vocês já deve ter visto isso na sua atividade de pesquisa. Toda vez que a gente trabalha num sistema controlado, pequenininho, nossa, é tudo muito lindo, né? Costuma dar tudo muito certo. A não ser quando a gente erra a mão. Mas se você tem reagentes pró-análise que você está usando, se você tem solventes também que são, poxa, além de ser pró-análise, você ainda destilou esse negócio mais uma vez só para garantir a pureza excepcional da coisa e começa a trabalhar nesses sistemas em quantidade muito pequenas, a tendência é cada reação que você vai testar vai dar certo. Mas quando você começa a aumentar a escala, fica tudo mais complicado. Então, pensar em aumentar a escala é algo que, sim, deveria fazer parte das nossas preocupações. Aí você vai, mas caramba, Fernando, olha só, eu estou fazendo meu mestrado, meu doutorado, o João mesmo já levantou essa bola aqui, que o tempo é curto, eu tenho 2 anos num caso, tenho 4 anos no outro, isso é pouco tempo, como é que eu vou fazer? Gente, vocês estão pensando pequeno, tá? Já adianto para vocês, porque o que vocês estão fazendo hoje no mestrado e depois, principalmente no doutorado de vocês, tem grande chance de ser o começo, o primeiro passo de uma nova linha de pesquisa que vocês vão desenvolver. Mas eu não vou trabalhar com linha de pesquisa, eu vou ser empreendedor. Legal, mas eu acho que até para honrar a tua formação, você devia ter algum recurso reservado para pesquisa e desenvolvimento. Então, isso que você está produzindo aí, de conhecimento científico, tecnológico, depende. No nosso caso, a gente pode falar com bastante tranquilidade nesses 2 aspectos. Tem que virar alguma coisa e... Apareceu uma coisa que a Vanessa escreveu aqui. Eu me perdi. Não, mas eu estava falando, então, que linha de pesquisa. Sim, isso aí. Não, que o que vocês estão desenvolvendo agora, na verdade, poxa, vocês têm que pensar grande. Isso não tem que ser só uma dissertação, uma tese. Não, isso pode ser toda uma vida de pesquisa para vocês depois que vocês terminarem isso. Desculpa o quê, menina? Perfeito, tem mais é que entrar mesmo e escrever as coisas, mas vamos falar. Falar é legal, porque eu tento ler e às vezes eu não consigo. Eu tenho que aumentar o tamanho das letrinhas aqui ou passar a usar óculos. Maravilha. O que você escreveu, Vanessa? Fala pra gente aí, por favor. Desculpa, professor. Que isso, filha? Fala aí. Desculpa nada, não tem que desculpar nada, não. Fala aí. O senhor estava dando um exemplo do petróleo, né, desse uso excessivo do petróleo como matéria-prima para N produtos, né? É aquela coisa de sobrecarregar apenas um recurso só para tantas coisas, que a gente poderia usar outros recursos que renováveis, por exemplo, que teriam eficiência tanto quanto fosse petróleo, né? Acho que a gente volta àquelas discussões desde o início da disciplina, que é o sair do conforto e procurar novas opções, novas possibilidades que possam substituir aquilo. Porque uma hora ou outra isso vai pesar em algum lado. Uma coisa que a gente depende do petróleo, por exemplo, o combustível.
a gasolina, a gente depende do petróleo para isso. Se eu posso fazer uma embalagem plástica de um polímero que seja biodegradável, por que eu vou fazer o uso excessivo do petróleo para isso? Eu posso fazer de um polímero biodegradável. Então, assim, é aquela coisa, né? Pensar em rotas, em alternativas que possam minimizar o uso excessivo do petróleo, por exemplo. Perfeito. E olha só, para pensar no seguinte, é muito injusto, pelo menos eu acho, tá? É muito injusto a gente pegar essas ideias tão bonitas, essas ideias que são realmente revolucionárias e tentar empurrar isso para os outros, numa escala global, tá? Eu acho injusto, porque a gente tem toda uma economia, ou seja, pessoas que dependem dessa forma que a gente vive hoje, né, para conseguir, às vezes, subsistir. Então, você pegar e empurrar essas ideias, cara, provavelmente vai gerar muito mais problema do que felicidade. Legal. Dito isso, tá, dada então essa condição de contorno, do não vamos empurrar essas ideias no sentido de não vamos forçar isso para os outros, vamos pensar agora outro lado dessa história. Nesse contexto todo aí, quem está em melhor condição para poder propor algo novo? Nós. Não, a gente tem que pensar nisso como nosso trabalho, não, como algo que a gente vai se dedicar. E, cara, não é um negócio que você vai se dedicar 1 ano, 2, 4, não, entendeu? Isso é a dedicação de uma vida, é uma vida de trabalho. Para, de repente, no final dessa vida de trabalho, nem vai ser você que vai ser o cara que resolveu o problema, não, vai ser alguém que trabalhou com você, que estudou com você. Então, essa é a ideia, né? Levar esse conhecimento para frente, levar essa ciência para frente, levar essa tecnologia para frente. Mas, se nós, que estamos nessa condição privilegiada, digo privilegiada porque a gente pode fazer nas nossas pesquisas, na maioria das vezes, o que a gente quiser. Isso é um privilégio, poder fazer o que você quer na tua linha de pesquisa. Maravilha. Se nós que estamos nessa condição privilegiada, se a gente não parar, se a gente não dedicar esforço para ver esse tipo de pensamento bonito acontecer, cara, não vai acontecer nunca. É simples. Né? Então, olha só. Acreditem. Não. Quem me falou um negócio muito bonito outro dia desse aí, que eu lembro, foi a Ângela. A Ângela disse um negócio do tipo, poxa, eu não tinha pensado que existem alternativas para os materiais que eu estava querendo usar na minha pesquisa. Ela falou de um jeito bem mais rebuscado e bem mais bonito do que esse que eu estou dizendo agora, mas em linhas gerais foi isso que ela disse. Cara, é isso. Cabe a quem? É um trabalho nosso. Nós é que temos que pegar e falar, como é que eu posso, né, interferir, modificar esse sistema, tentando caminhar para isso, para preservação de matérias-primas finitas. Se você não colocar isso no meio lá dos objetivos do teu trabalho, não, você não vai avançar nunca nesse campo. Então, outro desafio. O primeiro desafio foi, converse com alguém da sua família a respeito do seu trabalho. Né, de uma maneira legal, bacana, tentando fazer a pessoa entender, sem ser chato, né, com tecnicismos. Tá legal? Segundo desafio, tenta colocar nos objetivos da sua dissertação ou da tua tese preservar matérias-primas finitas. Como é que você pode fazer isso? Eu não sei. Não sei nem o tema das dissertações e das teses de vocês, mas certamente tem alguma forma de vocês contribuírem com isso. Vocês estão anotando esse negócio ou está ficando no ar aí, esses desafios? Eu estou anotando. Estamos aqui, sim. Maravilha, já está sendo incorporado, Fernando. Beleza. Não vão estragar a festa de família falando de ciência, não. É uns 10 minutinhos só, hein? É rápido o negócio, não é para ficar o dia inteiro monopolizando todo mundo. Que isso, professor? Eu estava pensando já num discurso já do feriado de Páscoa. Nossa, não, 10 minutos, 15 minutos só. Pô, fala sério. Vamos lá, quarto princípio.
aumentar a eficiência do processo. Então, as inovações devem melhorar continuamente a reutilização e reciclagem durante e após o processo, de preferência no local. Uau, olha isso. Quantas vezes a gente pensa no seguinte, naquele sistema linear, né? Vamos produzir alguma coisa, ela vai ser usada, tal, vai ser descartada no final, e geralmente a gente pensa em quê? Em dar um destino para isso. Tá? Você vai levar isso para longe de você, num lugar onde ele vai ser bem acondicionado, né, e que talvez aconteça algum processo de biodegradação lá, e que isso, no final das contas, seja reincorporado a algum ciclo natural. O que a química circular está dizendo aqui é algo que também é muito, muito complexo, muito revolucionário. Ou seja, no próprio local onde você está produzindo as coisas, ela tem que ficar e tem que ser reutilizada lá. Olha que coisa. Isso não é trivial, gente. Isso daí não é um negócio que acontece hoje em dia. Pode até acontecer num caso pontual ou outro, mas vocês têm que imaginar alguma forma de tentar contribuir para isso. É a mesma coisa que a gente estava falando lá das 12 regras da Química Verde. Repara aqui, o que aconteceu? Durante a nossa discussão, eu destaquei alguns pontos e falei, olha, aqui a gente pode atuar mais forte, aqui a gente pode trabalhar mais. É a mesma coisa aqui, né? A gente tem esses princípios, mas a gente tem que pensar, pô, legal, né? Eu conheço, e eu quero um dia usar. Talvez hoje eu não consiga, mas eu tenho que começar a pensar nisso. Tá? Eu tenho que pensar também em quais eu posso ser mais atuante e tentar começar por eles. Acho que essa é a ideia no final das contas. Quinto princípio, eficiência no uso da energia. Eficiência energética deve ser maximizada. De novo, o que a gente está pensando aí? A gente está pensando em novos projetos, em novos processos. É isso que a gente está falando. Tá? Provavelmente a gente está falando de coisas que não existem agora, mas que vão poder ser desenvolvidas. O que a gente tem que ter em perspectiva é isso, mente aberta. A gente tem que pensar grande, tem que pensar com a mente aberta e tem que estar disposto a testar novas possibilidades. Volto a dizer, quem está no melhor ambiente para fazer isso? Nós. Cabe a gente fazer, cabe a gente propor, cabe a gente testar, cabe a gente ver se funciona, cabe a gente tentar escalar, né, aumentar aí a escala de produção dessas coisas. Acho que é uma responsabilidade nossa. Sexto princípio, toxicidade zero fora da planta. Os processos químicos não devem liberar nenhum composto tóxico para o ambiente. Caramba, de novo, é outro negócio realmente muito legal. Olha aí, quando a gente pensa na circularidade, né, de novo, dos átomos e tal, tem tudo a ver. Pô, se você consegue fazer os átomos envolvidos lá no teu processo ou nos processos circularem, né, indefinidamente em um processo, num segundo processo, num terceiro e assim vai, tudo no mesmo lugar, beleza, você provavelmente não vai estar gerando nada tóxico fora dessa planta. Perfeito. Isso acontece hoje? Não. Gente, que ano que a gente está falando? Lembra? A gente está falando de 2019, tá? Esse negócio foi publicado outro dia. Isso aí é uma proposta de quebra de paradigma. É para a gente pensar sobre como fazer. E se um dia a gente conseguir, vai ser muito legal. Sétimo princípio, focar no planejamento ideal do projeto. O projeto deve ser baseado nas mais altas opções de fim de vida, levando em consideração a separação, purificação e degradação. Isso aí é uma coisa que a gente pode fazer. Isso é uma coisa que a gente já pode começar a fazer hoje. Vocês já pararam para pensar no laboratório que vocês trabalham, né, a quantidade de recursos, né, que poderiam ser reutilizados? Eu fico vendo no meu, por exemplo. Destilar. Ninguém quer destilar. Você tem que brigar para as pessoas destilarem. Aí elas destilam. Aí eu não gosto de brigar.
Mas eu vejo que já tem gente que vestiu essa camisa e que pensa realmente nessa questão do reaproveitar. Então, você destila um solvente, redestila um solvente, faz isso lá uma terceira vez. Mas, caramba, vai chegar uma hora em que, infelizmente, esse solvente não vai ter mais uso para a gente. Então, ele vai ser descartado. Descarte significa que a gente vai colocar num frasco apropriado, né, vai quantificar isso, vai dizer o que é e vai entregar para o descarte, que leva para ser incinerado em condições adequadas também. Legal. Não tem nada de circular nisso. Tá? Não tem nada de circular, porque, poxa, o ideal seria que a gente pudesse destilar, reutilizar, sem perder volume durante essas redestilações, né? E quando isso não servisse mais para esse processo 1, né, ele seria deslocado para um segundo processo. É muito fora da nossa realidade. Tá? É muito fora da realidade, mas assim, a gente tem que tentar começar a planejar. Acho que na medida em que a gente planejar processos em cadeia, o solvente A que não serve mais para o processo 1, mas que pode ser usado para um processo 2, acho que a coisa pode caminhar nesse sentido. É difícil. No ambiente acadêmico é difícil, porque o que a gente vai fazer? A gente tem diversidade de assuntos e é uma velocidade muito grande, né, de um assunto para o outro. Então, concordo que vai ser algo mais complicado, mas num ambiente empresarial, em que você tem processos mais bem definidos e que eles não vão variar muito, sim, é algo que sim, pode ser pensado, pode ser feito. Diz aí, Vanessa. Professor, o senhor estava falando sobre esses últimos princípios agora que o senhor estava comentando. Eu estava pensando sobre a questão econômica também, não só ambiental, porque, igual, eu acho que foi os 4 ou 5 que o senhor estava falando de o reaproveitamento, a reciclagem já dentro do, vamos supor, daquele polo industrial. Eu estava pensando sobre a economia do transporte desse material para um outro lugar, os gastos. E esse também, da questão do planejamento ideal do projeto, também é questão econômica, porque se você reaproveita, um reaproveitamento bem feito, eficiente, daquele material que você está utilizando lá, você vai ter uma economia de comprar novos materiais, de fazer aquele descarte daquele material, e você vai ter que pagar alguém para fazer esse recolher esse material para fazer. Então, assim, acaba que, de um jeito ou de outro, esses princípios também trazem um benefício econômico também, né? Para a indústria, um exemplo. Quando eles forem implementados, né, num ambiente pensado para funcionar seguindo química circular. Sim, sim. Que imagina só, isso não existe. Não, isso não existe. Imagina num contexto que a gente, sei lá, tem próximo lá. Imagina o nosso parque tecnológico. Tá? O que tem no parque tecnológico hoje? Pô, uma série de empresas que são muito legais, os caras que pensam em coisas muito bacanas e que envolvem água, no caso da Ambev, que está lá, petróleo, né, com as empresas que estão lá, e outras coisas acontecendo. Ai, meu Deus, a L'Oréal que está lá, então todo aquele segmento cosmético e outros negócios assim muito legais. Mas, de novo, não. O parque é maravilhoso, mas não foi pensado com base na química circular. Não foi, porque química circular é de 2019 que o cara propôs esse negócio. O parque tem já, sei lá, 30 anos, 50 anos, não lembro direito quanto que é. Beleza. Então, o que acontece? Imagina que a gente tivesse a condição, e é óbvio, isso demanda muito investimento, de zerar tudo que tem no parque hoje. Falar, não, vamos começar tudo de novo. E aí, o que ia acontecer? Para que esse tipo de coisa fosse implementada,
né? A gente teria que ter um ciclo fechado lá dentro. Então, vamos lá, né? O cara que trabalha com água, né, vai usar essa água e vai, depois que essa água não for mais útil para o processo circular dele, vai passar para uma segunda planta que trabalha, sei lá, com aí a parte, vamos chutar os cosméticos, aonde essa água ainda vai poder ser utilizada, né, para algum processo lá dentro, até não poder mais ser utilizada lá e passar para alguma planta que está mexendo com petróleo e vai ser utilizada nessa planta de petróleo até não poder mais ser utilizada, e dali ela parte para outra planta que a gente nem imagina qual é, que não existe hoje lá, entendeu? E que vai usar esse recurso e que vai depois continuar usando para uma outra até que, sei lá, isso possa ser, de alguma forma, reintroduzido no começo do processo. É isso que está na mesa. E, assim, não tem, hoje em dia, né, nada nesse sentido implementado. De novo, 2019, estou batendo bastante nessa tecla, tá? Mas imagina quão lindo seria, né? O quão lindo seria a gente poder ter vários, né, dessas plantas funcionando, né, num sistema meio que fechado, contínuo, né, em que tivesse ali a circulação, né, desses átomos e dessas moléculas por todas essas plantas que compõem, né, esse grande ecossistema aí. Pô, isso é uma coisa realmente fantástica. É sonho, né? Tá no campo aí do sonho. A gente tem que começar a sonhar para isso um dia virar realidade. Entendeu? Que não é um negócio que a gente pode fazer hoje, assim, já direto. Falar, vou fazer, né, a química circular hoje funcionando. Cara, eu tenho que projetar esse lugar. Eu tenho que juntar pessoas que estejam interessadas em participar desse lugar. Eu tenho que provar para as pessoas que o que sair da minha planta vai funcionar na planta dela e depois vai poder ser, né, utilizado numa terceira planta e assim sucessivamente até a gente fechar esse ciclo. É um trabalho, né? Por isso que a gente está falando em quebra de paradigma. Os autores falam, na verdade. Mas pelo menos o primeiro passo já foi dado, né, professor? Só de isso tá... Alguém pensou. Alguém pensou sobre isso aí. O primeiro passo foi dado. Agora cabe a gente transformar esse sonho em realidade. Mas é o papo do começo da aula, né? Tudo que a gente sonha, a gente pode transformar em realidade. Se a gente consegue pensar em alguma coisa, a gente consegue transformar isso numa realidade. Quanto tempo vai demorar, não sei, mas nós vamos chegar lá. A gente tem que começar a embarcar nesse sonho, né, e tentar transformar ele em algo, né, possível de ser tirado aí do papel. Vamos ver, quem sabe. Foque nesses desafios aí que eu já levantei. Vamos lá. O 8º princípio: avaliar a sustentabilidade. Avaliações ambientais devem se tornar prevalentes para identificar ineficiências nos processos químicos. Estudo, verificar o processo, se tem como ser melhorado, se realmente essa circularidade está funcionando, então, transformar isso daí em números percentuais, né, para entender a eficiência, e sempre buscar formas de melhorar. O nono princípio: aplicar a escada da circularidade. Então, as opções de fim de vida de um produto devem buscar as possibilidades mais altas na escala da circularidade. Vamos ver a escala da circularidade? Vou mostrar ela para vocês agora aqui, ó. Olha ela aí, ó. Então, repara, né, a gente tem aí um triângulo invertido, tá? A ponta do triângulo é onde a gente não está muito afim, né, de ver em funcionamento, tá? E quanto mais para cima, melhor, né? Mais verdinho, melhor. Legal.
Então, o que acontece? Olha da onde, né, a gente começa e para onde a gente vai. A gente começa no recuperar, sobe para o reciclar, reaproveitar, refabricar, renovar, reparar, reusar, reduzir, repensar. E o que está no topo lá da nossa escala, que seria o melhor dos mundos? Recusar. Então, sim, se você recusa tudo, você nem precisa de química circular, né? Que você não vai produzir nada, maravilha, está tudo certo. Ou seja, não, isso daí é uma escala que leva para uma situação ideal, tá? Idealizada, mas que na verdade não é o que a gente quer, pelo menos não com os recursos e as disponibilidades que a gente tem hoje em dia, tá? A gente não quer chegar nesse nível de recusar tudo, pô, fala sério. Não, como é que a gente vai viver se a gente recusar tudo? Vai provavelmente ser uma forma bem diferente do que a gente está acostumado hoje, tá certo? Mas essa aí é a escala da circularidade, que tem que ser, então, em alguma forma, implementada nos nossos processos de química circular. Gente, eu avalio isso assim. Quando a pessoa propõe, né, uma ideia disruptiva, tipo essa, tá? O que ele tem que fazer? A pessoa tem que chutar isso para o alto. Não, quanto mais alto ela chutar, né, essa proposta, maior a chance dela conseguir, né, desenvolver algumas etapas que são possíveis de serem desenvolvidas e que vão ser muito interessantes. Tá? Mas nunca vai chegar lá naquele topo, pelo menos não com o que a gente tem disponível de tecnologia hoje, tá legal? Precisa ter o coração e precisa ter a mente aberta, tá? Os dois têm que estar abertos. É isso que eu estou falando para vocês. Quando vocês olham para uma coisa dessa aqui, não descartem já de cara. Vocês não podem tomar isso como verdade, tá? Até porque a gente volta àquelas discussões iniciais do que é a verdade. Que, aliás, eu não sei se eu estive aqui com vocês ou com o pessoal de análise de dados, mas eu costumo falar sempre disso aí, né, quando a gente conversa. Beleza. Mas a ideia é algo a ser buscado. Tudo bem? Nada de querer empurrar isso para cima dos outros sem ter como fazer, não, tá? Por favor. Não estou aqui querendo criar monstrinhos, não. Pelo contrário, né? Quero gente que pense em como a gente pode mudar o mundo, mas um passo de cada vez, tá? Por favor. O 10º princípio da tal da química circular. Vender serviços, não produtos. Olha só que coisa legal. Os produtores devem empregar modelos de negócio baseados em serviços, como o leasing de produtos químicos, promovendo eficiência sobre a taxa de produção. Você já parou para pensar nisso daí? Olha, isso daí é realmente disruptivo. Então, eu produzo, sei lá, um solvente lá, vou voltar no tolueno que eu usava, né, no meu doutorado, tá legal? Então eu produzo tolueno, mas eu não vendo tolueno para você. Não. Eu, alugo tolueno. Você precisa do tolueno no teu processo, tá legal? Mas eu sou o responsável, eu sou o dono desse tolueno. Eu vou alugar ele para você, você vai usar ele no teu processo, tá? E você vai tentar utilizar ele quantas vezes você puder, até o momento em que você não pode mais ou não precisa mais desse tolueno. E o tolueno não é seu, não é problema seu, é problema meu. Olha que coisa legal. Não é você que vai ter que pensar em como é que você vai se livrar dele, descartar ele, entendeu? Não, porque ele não é seu, ele é meu. Então eu estou vendendo, na verdade, eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço. Eu te entrego o tolueno e depois eu busco ele de novo. Olha que coisa doida, não é? Boa, Vanessa. Realmente é um sonho, cara. Ia ser um negócio assim maravilhoso. É muito disruptivo, é muito fora da realidade que a gente vive. Não, mas imagina só, cara, se isso não é uma oportunidade de negócio, muito provavelmente deve ter alguma coisa aí, não, em que isso funciona.
talvez o exemplo que eu dei seja o pior possível, mas, poxa, leva para um sonho. Se eu não tivesse de ser o dono do meu tolueno, se eu não precisasse comprar, se o outro fosse o dono disso, olha que coisa maravilhosa, ia ser bom demais. Tá? Como que vocês podem fazer? Não sei. Vocês têm que pensar nos processos de vocês, nas propostas de vocês e ver. Será que isso seria viável? Vocês poderiam se apresentar para o mercado, né, como vendedores de serviços químicos, né, em vez de produtos químicos? Não sei. É um desafio, é um negócio que, quem sabe, vai que funciona. O 11º princípio, rejeitar monopólios. O ambiente de negócios deve ser o mais flexível possível para permitir a implementação de inovações. Caramba, tá vendo o negócio de uma... isso não foi nem invenção minha, não, com esse papo que eu falo para vocês, né? Do anarcocapitalismo, do anarcoliberalismo. Não. Gente, isso aí foram os autores que mandaram essa. Olha que coisa legal. No final das contas, tem tudo a ver. Se a gente está imaginando, né, em propostas disruptivas, propostas de negócio, né, disruptivas, baseadas numa ideia aí que é uma quebra de paradigma, e você tem um monte de burocracia para vencer, não, até para poder provar para os outros, né? Olha, isso aqui é realmente algo que vai funcionar, porque tem alguém que vai dizer que não vai funcionar. Imagina que droga. E à medida que o cara acha que isso não vai funcionar, ele vai te sobretaxar, porque pode ser que isso seja um problema para ele em algum momento. Travou tudo. Todas as ideias, tudo que podia surgir de desenvolvimento e tal, vai ser travado. Com essa visão aí, né, de regulação irrestrita em cima do que você está querendo propor. Então, puxa vida, se você já está com uma proposta dessa, né, de um sistema baseado em química circular, em economia circular, puxa vida, o mais livre, né, que for o ambiente, melhor vai ser para você poder desenvolver isso. Então, talvez... só talvez, né, o nosso país não seja, né, um dos melhores locais para isso acontecer. O que a gente faz? Aí a gente lembra, né? Somos brasileiros, não desistimos nunca. Vamos em frente. Vamos seguir tentando. Tá? Quem sabe um dia a gente não tem, né, uma situação, né, de regulação mínima para a gente poder trabalhar de forma responsável, porque rola muito um pensamento do tipo assim, nós precisamos de alguém tomando conta do que a gente faz. Pô, sério? Não. Vamos ser pessoas conscientes, vamos ser pessoas que pensam de verdade, né, no nosso próximo, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso... estado, no nosso país, no nosso planeta. Se a gente fizer isso, caramba, a gente não precisa de ninguém regulando a gente. A gente pode trabalhar tranquilo e fazer os desenvolvimentos que a gente imagina sem ter que toda hora superar uma barreira de potencial, entendeu? Baseada em gente que de repente nem entende o que você está querendo fazer. É um sonho? É um sonho, mas se a gente não sonhar, nunca vira realidade. E o 12º princípio, unificar a indústria e fornecer políticas coerentes. A união indústria e política permite criar um ambiente ideal para a circularidade nos processos químicos. Ou seja, alguém vai ter que pensar isso em algum momento, alguém vai ter que fazer uma proposta, né, para um ambiente baseado nesses princípios, para um ambiente empresarial produtivo, baseado nessas ideias da química circular, vai ter que atrair gente para essa proposta, dizendo, olha, eu faço produto A, né?
você faz o produto B, o subproduto aqui do meu processo pode ser parte, né, da tua linha de produção de alguma forma. E agora nosso desafio é achar um C que vai se beneficiar de A e B, né, e na sequência achar um D que vai estar também integrado a esse processo, até a gente conseguir fechar esse ciclo. Então você tem que juntar muita ideia num projeto, né, muita gente disposta a trabalhar nesse novo conceito, e com isso, aí sim, você passa a ter massa crítica para poder procurar lá os representantes, os políticos, e dizer, gente, precisamos de um ambiente que facilite esse processo, né? Vamos parar com esse monte de regulação, vamos parar com esse monte de impedimento, com esse monte de imposto, né, para a gente poder fazer isso girar. Né? Seria realmente uma coisa muito legal. Caracas, vou insistir. Não é algo que a gente vai poder fazer amanhã, tá? Essa ideia é de 2019. Isso aí tá muito, 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 muito na ponta da lança, se é que isso é uma lança. Tomara que seja. Né? Tomara que realmente seja uma ponta de lança que mude paradigmas, ideias, perspectivas e tudo mais, mas o tempo dirá. Por enquanto a gente não sabe o que vai acontecer, mas que é bonito e que a gente deve começar a pensar nisso, sim, a gente deve. E que a gente deve pensar também em como introduzir esses conceitos nas nossas atividades científicas, também acho que sim. Desafio, tá legal? Pensa nesse desafio. Objetivo da dissertação e da tese de vocês, como é que vocês podem colocar, né, umas linhazinhas aí, que seja da química verde ou da química circular, nos trabalhos de vocês? Então, é um desafio muito honesto, eu ia ficar muito feliz se daqui a algum tempo vocês me mandassem algumas mensagens dizendo, pô, professor, olha só, defendi minha dissertação, defendi minha tese, tem uma linhazinha ali que saiu, né, de bioresinas MMP 719, né, período letivo extraordinário, excepcional, não lembro como é que é o da história aí, né, de 2020/4. Vocês vão me dar essa felicidade? Espero que sim. Com certeza, professor, se Deus quiser. Valeu, Vanessa! Já ganhei o dia. Claro que sim. Valeu, Ângela, segunda pessoa. Olha que legal, cara, maravilha. Pronto, já estou mega feliz. Se o Átila, a Anne e o João também falassem... Eu estou aqui, professor. O mundo ideal. Ouvindo, mas eu estou aqui. Mas o mundo ideal, eu sei que é difícil professor. Poxa, olha aí, caramba, a porcentagem é altíssima. Olha que legal, cara. Estou quietinha, mas estou ouvindo. Beleza, 2 de 5, muito legal, bacana. Agora virou 100%. Não sei se porque eu forcei a barra ou porque vocês realmente resolveram dar um voto de confiança aí. Legal, mas fiquei muito feliz. Galera, seguinte, para a próxima aula a gente vai começar a falar sobre conceitos básicos, sobre fontes de materiais renováveis capazes de serem polimerizados, tá? É coisa que vocês já conhecem, e aí eu acredito que a velocidade dessa discussão vai aumentar, tá? E por hoje a gente encerra. Queria de novo pedir para vocês a autorização de vocês para a gente postar esse conteúdo dessa nossa discussão, né, lá no canal do YouTube, sempre na ideia de difundir conhecimento. Tá? E por falar em difundir conhecimento... primeiro o ok de vocês. Ok. Liberado. Valeu, gente. Obrigado. E depois eu falar para vocês... Tá bom, professor. Obrigado, Anne. Depois falar para vocês o seguinte, gente, difusão de conhecimento científico, não, isso é uma coisa que está sendo muito valorizada. A gente tem que pensar, nós estamos na ponta do processo. Não, isso daqui que a gente está falando é coisa que a maioria das pessoas não está pensando ainda sobre isso. Tá? Então, toda vez que a gente puder divulgar essas ideias, a gente está fazendo, sim, um papel muito importante
a gente está ajudando o nosso povo a pensar, a gente está formando pensamento crítico, consciências críticas, é por aí que a gente tem que avançar. E vocês são capazes de fazer isso também. Repara só, na nossa última aula, cada um de vocês apresentou um negócio, né, uma atividade lá relacionada. Gente, que legal! Isso daí tem que entrar no Lattes de vocês. Eu coloco porque eu demoro muito para atualizar meu Lattes com essas outras atividades. Eu atualizo rápido as publicações e tal. Publicação, orientação, isso eu atualizo bem rápido. Sempre que aparece um negócio, eu coloco lá. Mas aí essa parte das aulas e tal, difusão de conhecimento científico, eu demoro um pouquinho mais para fazer. Mas o que acontece? Vejam lá no meu Lattes como que eu já fiz, com os outros assuntos que a gente abordou em outros cursos e que estão lá no canal no YouTube. Viraram linhazinhas lá no meu Lattes. Façam a mesma coisa. Puxa isso daí, coloca no Lattes de vocês. Então, o que vocês fizeram? Vocês participaram, sim, de um processo de difusão de conhecimento científico. Lança no Lattes de vocês. Não deixe isso passar, não. Valeu? Ok. Valeu, ótimo. Maravilha. Veja o meu para ver como é que eu fiz. Tá? Então, encerramos hoje por aqui. De novo, um prazer imenso poder trocar essas ideias com vocês. Gente, mais uma vez, eu não sou dono de verdade nenhuma. Não, isso aqui é muita coisa que a gente discute, é opinião. Cada um tem direito de ter a sua opinião, inclusive opiniões que são divergentes das minhas, tá? Esse ambiente é um ambiente seguro para a gente fazer esse tipo de discussão. Então, se tiver dúvida, se quiser perguntar alguma outra coisa depois, se surgiu alguma outra ideia, entendeu? Que seja muito contrário ao que a gente está discutindo aqui, gente, me procura, vocês têm meu contato. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.